quero te convidar a abrir em Lucas capítulo 15. Nós vamos mais uma vez refletir, é uma história bastante conhecida, a chamada parábola do filho pródigo. Como a história já é conhecida, eu quero fazer a leitura apenas dos versículos 11 e 12, e depois durante aqui a mensagem você vai ter contato com o texto como um todo. Versos 11 e 12 de Lucas 15 dizem assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Se você já me ouviu outras vezes falando sobre essa parábola, eu já mencionei outras vezes que a parábola do filho pródigo, esse nome, parábola do filho pródigo, não é o melhor nome, o melhor título para esse trecho da Bíblia, né? Talvez devesse chamar parábola do pai ideal, né? E claro, sei que você está entendendo isso, que esse título não é um título bíblico, né? Embora na sua Bíblia às vezes apareça o título em negrito, não é um título da Bíblia, né? As nossas Bíblias em português colocaram esse título aí. Mas um título melhor talvez fosse a parábola do pai ideal. A história de Jesus começa com um homem que tinha 2 filhos. A história não começa com um rapaz que tinha um irmão e um pai, né? Por isso que a história tem um foco no pai. A história que Jesus conta aqui possui reflexos da realidade. A chamada, é uma palavra que se fala assim tecnicamente, né? A chamada verossimilhança, ou seja, tem semelhança com aquilo que é vero, com aquilo que é verdadeiro. Pais, filhos se comportam dessa forma, se comportavam lá na época de Jesus, se comportam até hoje assim. Mas o pai da história é o pai dele, é o pai de Jesus. Ele está contando como age o pai que ele tanto conhece, como Deus é um pai, né? A parábola, você sabe, ela está ligada a outras 2 parábolas anteriores, que é a chamada parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E tem claramente o propósito de mostrar como que Deus age, ora como um pastor que vai atrás de uma ovelha, outra hora Deus age como uma mulher que está à procura de uma moeda perdida, e no caso da nossa história aqui, como um pai no cuidado de seus filhos. Sempre essas histórias estão querendo dizer, né, que Deus está atrás do pecador, Deus está buscando o pecador, como uma ovelha perdida, como uma moeda perdida, ou como filhos perdidos, que é o caso da nossa história aqui. Como hoje é comemorado o Dia dos Pais, eu quero te levar a pensar nas qualidades de Deus como Pai, em primeiro lugar, né? E claro, convidar especialmente os pais a espelharem essas qualidades de Deus nas suas vidas e na sua paternidade. Quais são as características de Deus como um pai, né? Ou as qualidades de um pai ideal, olhando para Deus, dizendo: Deus é assim, então os pais deveriam ser assim também. O texto mostra, né, Deus como um pai responsabilizador, versículos de 11 a 19. Mostra Deus como um pai resgatador, versículos 20 a 24. E mostra Deus como um pai reconciliador, versículos 25 a 32. É sobre essas qualidades que eu quero compartilhar com você nesta noite aqui. Vamos à primeira lá então, né? Deus como pai, ele é um pai responsabilizador. O texto chama a atenção para o fato de que os seres humanos, quais filhos pródigos, esboçam um desejo de liberdade. Como o filho mais jovem na história que Jesus contou, o ser humano anseia pelos recursos de Deus. O ser humano quer a ajuda, quer as bênçãos, quer as promessas, quer o cuidado do Pai, mas não quer conviver com o Pai, não quer estar na casa do Pai, e não quer caminhar sobre as ordens do Pai.
O que surpreende nessa história aqui é que o pai, ele não poupa o filho da sua decisão, da sua sede de independência. Porque nós poderíamos imaginar que a história fosse contada dessa forma, né? O filho pediu para o pai a sua parte da herança. O pai diz: não é hora ainda, você vai esperar chegar a tua hora. Seria também algo que pode acontecer na nossa realidade, né? Até nos dias de hoje, naquela época também. Mas no caso aqui, o pai, ele concede, ele responde ao pedido do seu filho. Não é isso que dizem os versos de 11 a 13? Jesus continuou: um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. É isso que o filho fala. Assim, o texto prossegue dizendo: ele repartiu sua propriedade entre eles. O pai concedeu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando eu observo isto e outros textos também nas Escrituras, me vem à mente que eu preciso tomar cuidado com o que eu peço para o meu pai, né? Porque eu peço para Deus. Porque Deus pode me deixar ter algo, Deus pode responder a um pedido meu, só para que eu perceba que aquilo não é bom para mim. É exatamente isso que o pai do filho pródigo faz aqui na história de Jesus, né? Lembrando que o pai é Deus, né? É isso que ele quer retratar aqui. Deus faz assim com a gente. Você fica insistindo muito numa coisa, pedindo muito numa coisa, Deus diz assim: então tá bom, eu vou te dar. Porque Deus é um pai responsabilizador. Não é que ele é um pai responsável, não que não seja, ele é também, né? Mas a ideia é que ele é um pai responsabilizador, é um pai que atribui responsabilidade. Se isso soa um pouco estranho aos seus ouvidos, dá uma lida na história de Raquel, lá no Antigo Testamento, começando lá por Gênesis 30, você vai observar lá que a Raquel, ela fala assim para o marido dela, para o Jacó: me dê filhos, senão eu morro. E se você olhar para o texto lá, você vai ver que o Jacó vai responder assim: acaso eu sou Deus para te dar filhos da maneira como você está pedindo? E aí diz que essa mulher, a Raquel, ela pega uma serva dela chamada Bila, e ela diz para o marido: se deita com a Bila, só para que ela tenha um filho que ela possa chamar que é dela, para fazer frente à inveja, o embate que estava tendo entre ela e a irmã dela, a Lia. E é interessante quando você lê lá no versículo 22, vai dizer que Deus resolveu atender o clamor da Raquel, e Deus deu um filho para Raquel. É daí que nasce o José. Lá no capítulo 30 de Gênesis, o verso 24 diz que ela dá a luz a José. Quando ela dá a luz a José, ao invés dessa mulher se aquietar, ela diz assim: eu quero mais um, eu quero mais um. E aí você continua lendo lá o livro de Gênesis, vai chegar lá no capítulo 35, vai dizer que Deus deu mais um filho para ela. Mas quando o filho foi nascer, que é o Benjamim, a Raquel morreu. Você lembra do pedido dela? Me dá filhos, senão eu morro. Deus diz: eu vou te dar, mas você vai morrer. Deus é um pai assim, um pai responsabilizador. Se você quer muito uma coisa, Deus pode até te dar, mas a responsabilidade é sua. Deus estava tentando talvez poupar a Raquel, né? Dizendo: olha, você não pode ter filhos, é melhor você não ter filhos, né? Mas ela insistiu tanto que Deus resolveu dar a ela. Na parábola do filho pródigo acontece a mesma coisa. Esse filho insiste com o pai: me dá a herança, eu quero a parte dos meus bens. Deus diz: então eu vou dar, né? Jesus está querendo contar isso na história.
Deus é um pai responsabilizador, ou seja, Deus é um pai que atribui responsabilidade, que permite que o filho venha arcar com as consequências dos seus comportamentos, ainda que sofra, que o pai sofra com as escolhas que o filho está tomando. Veja como a história prossegue, versículos 14 a 20, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Deus é o pai que, quando o filho quer ir, ele deixa ir. Ele permite, por desejar, ensinar a responsabilidade. Nós, pais, precisamos aprender com Deus. Poupar os filhos de tudo não os ajudará a crescer, não vai ajudá-los a enfrentar a vida. Não é aqui uma palestra para os pais, né? E nem tampouco é a proposta do texto primariamente ensinar os pais, mas inspirados pela forma como o texto, como Jesus apresenta na sua história, como Deus exerce a sua paternidade. Seja um pai responsabilizador, seja um pai que ensina responsabilidade, que permita que os filhos arquem com as consequências dos seus comportamentos. Se aprofunda um pouco mais nisso, né? Nós vivemos um tempo, uma época e uma geração que nós queremos poupar tudo de todos, mas Deus não é um Deus assim. Deus é um pai responsabilizador. Deus não nos trata de uma forma a nos poupar de tudo, mas tem comportamento que nós queremos ter. Deus vai dizer assim: ó, você quer fazer isso? Então eu vou deixar você fazer. Porque essa é a tendência do ser humano. Nós queremos a bênção do Pai, queremos as promessas do Pai, queremos o dinheiro do Pai, queremos o recurso do Pai, mas nós não queremos viver na presença do Pai, nem na casa do Pai, nem sob as ordens do Pai. E quando Deus vê isso, Ele diz: então você pode ir embora, mas você vai arcar com as suas consequências. Deus é um pai responsabilizador. Seria bom que nós, pais, nos inspirássemos em Deus, nos aprofundássemos um pouco mais, entendêssemos como é que eu coloco isso na prática, de ser um pai também responsabilizador, que não poupa os filhos a toda hora, mas que atribui aos filhos a responsabilidade que eles têm. Outra característica de Deus como um pai ideal é que Ele é um pai resgatador. Na história que Jesus contou, o filho voltou. E como que ele voltou? Porque uma hora o filho volta, né? Na história é assim: o filho vai lá, se machuca todo e ele volta. Mas como que ele volta? Volta bem sucedido? Volta mostrando para o pai o saldo que ele tinha na conta bancária? Ele volta feliz e realizado? Não. O filho volta todo estrupiado, como a gente fala, né? Todo lascado. E Deus, Ele não é um pai que apenas sabe lidar com seus filhos quando eles se vão, mas Deus é um tipo de pai que sabe lidar com os filhos quando eles voltam, quando eles retornam para casa. Ele não é um pai que sabe lidar somente quando os filhos querem tomar suas decisões, fazer suas escolhas. Deus também é um pai que sabe ser gracioso, sabe ser acolhedor, quando eles voltam todo machucados. Veja lá o texto a partir da segunda metade do versículo 20.
Até o verso 24 diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu. O filho vem vindo para casa, disse: de longe o pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E diz o texto que eles começaram a festejar. Jesus está contando uma história de júbilo, do pai alegre quando o filho retorna. A reação do pai não foi de condenação, a reação do pai não foi de apontar o dedo, não foi de desprezo, de indiferença, de frieza, de cobrança. Deus age como um resgatador, tem a intenção de salvar esse filho, não de expulsá-lo de casa. Tragam a melhor roupa, vistam nele. É bonita a forma como o texto retrata o resgate de Deus, Deus revestindo o ser humano, vestindo de novo, colocando roupa nova nele. Deus sabe resgatar um filho perdido. A pergunta é: você sabe? Você, como pai, você sabe lidar com o seu filho quando ele está sofrendo as consequências de suas escolhas? Deus sabe. Você sabe acolher, sabe abraçar, sabe devolver o mesmo status de relacionamento depois que o filho te causou uma grande decepção e tristeza? Não estou falando aqui de falta de disciplina, mas de sabedoria, de sensibilidade para resgatar um filho que se foi e que resolve retornar arrependido para casa. Deus é um pai resgatador. Ele sabe o que fazer com o filho quando este volta para ele. Seria bom que todo pai se inspirasse nisto e se esforçasse para aprender a ser assim com seus filhos. Saber abraçar de novo, saber dizer: tragam a melhor roupa, vistam ele. Ele me decepcionou, me entristeceu, me fez chorar, me fez sentir um vazio, mas agora ele voltou. Eu quero devolver a ele o status de filho novamente. E uma terceira e última característica de Deus como pai ideal: Deus é um pai reconciliador. Se houvesse um filho só, a história terminaria aqui, não é? Mas Jesus conta que existia um filho mais velho, que no contexto do texto, se você pegar e ler lá o versículo 1 e 2 aí de Lucas capítulo 15, nós entendemos que o pródigo, o filho pródigo, ele representa os publicanos e pecadores, que por pecadores devemos entender que eram gentios, São pessoas que não são do povo judeu. E o filho mais velho, ele representa os fariseus e os mestres da lei, que provavelmente representam o povo judeu em geral, O povo escolhido de Deus como um todo. Esse outro filho, que é o filho mais velho, na história que Jesus está contando, ele não concordou com a forma como o pai acolheu de volta o irmão, porque o irmão era um descabeçado, o irmão esbanjador, que ele acha errado. Por que o senhor está acolhendo assim esse irmão? Chama a sua atenção para os versículos 25 a 32. Olha como a história é contada. Enquanto isso, Jesus conta lá a sua história. O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou aquele novilho gordo. Só entenda aqui que o chamado novilho gordo, né, ou novilho cevado em algumas versões, é aquele novilho que era preparado para uma ocasião especial. Vamos pensar no nosso contexto aqui, é aquele animal, né, no contexto da fazenda, você está preparando para o Natal, sabe? É para o Natal, aquela coisa lá do final do ano, né? Era uma ocasião especial. Então o servo está dizendo: olha, ele mandou matar aquele novilho gordo lá. E a razão, ele está dizendo, é porque o recebeu de volta são e salvo. O texto diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você percebeu a cena, né? Que cena que está acontecendo aqui? Qual a postura do pai? Como que Deus lida com situações assim? É isso que nós temos que perguntar no caso aqui. Deus é um pai agregador. Deus é um pai reconciliador, compreensivo, quando um filho quer julgar as suas ações. Deus é um pai que sabe gerenciar as revoltas que ocorrem dentro da sua própria casa. No caso aqui, especificamente, está tendo uma revolta de judeus, né, que são fariseus, escribas. Eles estão revoltados porque Jesus está acolhendo pecadores, gentios e publicanos. Jesus está dizendo assim: olha, o meu pai, ele sabe gerenciar essas revoltas que ocorrem dentro da sua casa. Ele é capaz de ir lá fora, de dar atenção, de ouvir o que um filho revoltoso tem a dizer, porque é isso que na história o pai faz. E é maravilhoso observar que esse Deus, esse pai ideal, ele tem uma palavra certa, uma palavra bem dosada. Diante da reclamação do filho, ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Isso é diferente de algo que talvez a gente pensasse que a gente ouviria na boca de um pai, ou que sairia da nossa boca como pais, né? Talvez pudesse sair uma frase assim: quem manda aqui sou eu, né? Não podia sair uma frase assim? Ó, quem manda aqui sou eu, entra para dentro, né? Ou dizer assim: rapaz, você é homem ou não é? Para de frescura, entra para dentro, vamos festejar com seu irmão lá. Não podia? A gente nem estranharia. Se o texto dissesse assim, a gente ia dizer assim: tá bom, a gente não ia estranhar. Mas Deus é um pai ideal. Ele é o reconciliador. Ele não quer trazer mais revolta. Ele vai e diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, né? É uma forma de reconciliar, de agregar, de acolher essa situação também. Deus é um pai que tem interesse em ver seus filhos unidos. Deus é um pai que demonstra ter todo o equilíbrio necessário para gerir as crises de sua própria casa. E seria bom que eu como pai, você como pai, inspirados nessa forma como Deus age, também se esforçasse para ser assim com seus filhos. Que pai maravilhoso nós temos, não é?
um pai responsabilizador, um pai resgatador, um pai reconciliador. Deus é assim, Deus é dessa forma. Deus atribui responsabilidade para nós como seus filhos. Deus quer nos resgatar, apesar das escolhas que nós fazemos. Deus quer nos reconciliar, ainda quando nós estamos questionando as decisões dele como pai, dizendo: o senhor fez aquilo lá para outra pessoa, para outro filho, não fez para mim. Deus vai lá e nos reconcilia, é capaz de sair fora e dizer assim: vem cá, vamos entrar, tudo que eu tenho é teu também. Mas quando eu olho para um Deus assim, eu fico pensando que nós, pais humanos, deveríamos nos espelhar nisto e tentar olhar para esse pai maravilhoso que nós temos e pensar: eu preciso ser um pai assim também. Esse é o pai ideal, é o pai na medida certa. Um pai que não poupa os filhos a toda hora. O pai que, se o filho errar e voltar, ele resgata. O pai que, se houver um outro filho questionando suas decisões, ele vai lá e reconcilia, abraça, tem uma palavra especial para não produzir mais revolta, mas para trazer a união da sua casa. Que Deus abençoe você como pai, que você possa se sentir tocado por essa palavra, agradecer a Deus pelo pai que você tem em Deus, independente do pai humano que você teve, mas agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele te dá de ser pai, e que você tenha ainda a oportunidade de ser um pai assim, de demonstrar essas coisas e poder assim abençoar os seus filhos.